Meus amados irmãos, queridos amigos, crentes, ateus, católicos, espíritas, budistas, seja de qual credo seja você, saiba que nós te amamos. Nós, a Igreja de Jesus, chamado Cristo. Talvez alguns de vós não o reconheça como tal, como o Cristo de Deus. Porém, nós, como representantes da Igreja, nós anunciamos a doutrina do Cristo, que, na verdade, é o Espírito do Eterno Deus que veio habitar em uma casa feita de carne e ossos, né? Quimicamente falando, seria uma casa feita de carbono e pequenas partículas de minerais, né? Como ferro, como sal, outros minerais que temos no corpo, né? Mas que é muito pouco, né? A maioria do nosso corpo é carbono, né? Por isso que quando há algum tipo de acidente, ou mesmo as pessoas que escolhem ser carbonizada ao seu falecimento, né? Se usa a palavra carbonizar. Mas o que nós queremos dizer é a questão de concebermos Deus, né? Eu sei que muitos ateus podem até rir da ideia da existência de Deus. Porém, há em nós, crentes, seja qual crença que professamos, né, independente de religião, nós precisamos, antes de tudo, concebermos Deus, né? A Bíblia diz que a fé, isso está escrito em Hebreus, na carta aos Hebreus, o povo eleito de Deus. Leia-se também Hebreus como judeus, leia-se também Hebreus como Israel. E a carta aos Hebreus, que também ela traz uma mensagem para a Igreja de Cristo, no capítulo 11, que ela diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e é prova daquilo que não se vê. Então, o que nós queremos trazer à reflexão é que num grande edifício, né, nós vemos as fachadas, às vezes uma vidraçaria bonita, janelas lindas, né, uma arquitetura muito fina, de pessoas famosas, arquitetos famosos, né? Nós vemos todo aquele aparato, toda aquela beleza, né, criada por um arquiteto, executado por engenheiros e feito seus cálculos, também executado por mestres de obra, carpinteiros, serventes de pedreiros, né? E ali está o que nós vemos. Porém, o mais importante desta estrutura que nós vemos, de todas as estruturas construídas, não é o que nós vemos, mas sim o que nós não vemos. Ou seja, o firme fundamento.
né? Inclusive em certas áreas, e até mesmo para se construir um edifício de grande altura, de grande altitude, né? Se é que podemos chamar altitude, altura, é necessário que se aprofunde através de batistacas ou através de outros sistemas que já se tornam conhecidos e mais modernos, que se aprofunde na terra as colunas, né, as estacas, até que chegue a um local firme, né, e ali é feito toda uma estrutura para que em cima daquela estrutura venha a ser construída uma edificação que abrigará pessoas dentro dela, ou no âmbito comercial ou no âmbito residencial, né? Pessoas transitarão dentro dela. Noutra questão, edifícios que são estacionamentos, e daí por diante, edifícios que são até mesmo mortuários, né? Cemitérios verticais, como já se faz hoje em alguns países. Porém, o que nós vemos com os nossos olhos só existe por aquilo que nós não vemos. E assim é também a fé. A fé em Deus, ela só subsiste porque nós não vemos Deus. Porque se nós víssemos Deus, se nós tivéssemos como contemplá-lo em toda a sua beleza e grandeza, né, em toda a sua inefável pessoa, por certo a fé não teria sentido. Então, nós ouvimos dizer por muitas pessoas que se declaram ateus, mas eles falam tanto de Deus. Aliás, eu vejo ateus que são evangelistas do ateísmo, né? Porém, às vezes elas falam mais de Deus do que os próprios crentes. E quando eu digo crente, eu digo qualquer pessoa que realmente tenha fé que existe o eterno e que do eterno tudo aconteceu e tudo veio a subsistir, né? E a palavra de Deus também chama o eterno de o princípio, e o princípio é a palavra usada do grego, a palavra arche, né? Que na verdade não é simplesmente começo. Arche é uma palavra de onde surgiu a palavra arquiteto, arche. Por isso Jesus se diz que ele é o princípio da criação de Deus, e muitos confundem com ser criado. Porém, ele está dizendo que ele é o princípio do arche, o arche de Deus, né? A tradução que é feita, que ele se diz, eu sou o princípio, na verdade, ele está dizendo, eu sou o arche de toda a criação de Deus. E o que é o arche? O arche, desde antes de Cristo vir à Terra, muitos filósofos, muitos pensadores colocaram os seus neurônios para funcionar, para tentar encontrar uma resposta à resistência de todas as coisas, muito mais do que somente a existência do ser humano, muito mais do que a existência dos neurônios que nos fazem pensar. Mas os filósofos e pensadores, eles tentavam entender como tudo surgiu, não é?
qual era a razão de tudo, o archê de toda a criação. E muitos davam a sua opinião. Alguns diziam que o início de tudo era o fogo, e outros diziam que o início de tudo era a água. Outros diziam que o início de tudo era o ar, numa forma simplória, faltando ainda o conhecimento de que o ar que nós respiramos e que está sobre a atmosfera terrestre tem diversos gases, né? E o principal dele para o ser humano é o gás chamado oxigênio, o qual nós não podemos viver sem este gás chamado oxigênio. Também temos o CO2, que é onde está o CO2, está ausente o oxigênio. Nós respiramos oxigênio e inspiramos o CO2. E temos também o hidrogênio e diversos tipos de gases, né, que estão naquilo que nós chamamos de ar. Ou seja, o ar, na verdade, é matéria. E eles entendiam que o ar era, na verdade, o princípio de todas as coisas. Porém, nenhum deles chegou a ter a resposta completa do que seria o archê, o princípio, porque a palavra archê quer dizer a foz de todas as coisas, a origem de todas as coisas, o motivo de todas as coisas. Por isto, o homem desenvolveu ciências para entender o início de tudo, como começou a vida. Por exemplo, o Charles Darwin, ele escreveu um livro intitulado A Origem da Vida, né? A Origem das Espécies, onde ele, nada pessoal contra a pessoa, mas ele não responde à pergunta qual é a origem. Ele já começa um passo à frente, ele não diz a origem. Porém, isso não é a questão que nós vamos entrar. Nós queremos dizer o seguinte, que com o passar do tempo, os cientistas desenvolveram diversas teses, diversas chamadas teses científicas, e outras que se transformaram, segundo a ciência, leis. Por exemplo, a principal delas seria o Big Bang. E o Big Bang é tão interessante, essa doutrina, essa tese, que ela diz que de uma pequena partícula atômica houve uma grande explosão, e desta grande explosão houveram todas as coisas, e todas as coisas vieram a existir. E do Big Bang começaram a existir os planetas, vieram a existir estrelas, asteroides, por todo o universo vasto, que nós não podemos conhecer e nem vasculhar, né? São diversas galáxias, são diversas estrelas, planetas que realmente ao homem não está ao seu alcance, né? Então, esta é a principal tese de que o archê seria uma partícula atômica. E daí vem a doutrina de Charles Darwin, o darwinismo, que na verdade o darwinismo não foi o Charles Darwin, o criador da doutrina da tese da evolução, como se diz, né? Mas outros atores entraram nessa história que não aparecem tanto como Charles Darwin. Porém, o Charles Darwin se tornou o ícone
desta teoria da evolução. Porém, quando Cristo veio à Terra, e muitos que não creem que ele seja alguém especial, mas apenas mais um Messias, porém nós acreditamos pela fé que nós não vemos, pela fé que está fora do alcance dos nossos olhos e do nosso entendimento, porque a fé não se entende, a fé não se explica, a fé é o firme fundamento das coisas de que se esperam e prova das coisas está em um vaso de carbono e alguns minerais. E Jesus Nazareno, também chamado Emanuel, Deus conosco, ele declarou-se: eu sou o Axé, da criação de Deus. O que ele estava dizendo com isso? Ele estava dizendo que se para alguns o Axé é uma partícula primordial, ele é esta partícula primordial. Se para alguns a água é o princípio de tudo, ele é esta água. Se para alguns o fogo é o início, é a foz de tudo, ele é este fogo abrasador, porque a Bíblia diz que Deus é fogo abrasador também. Se alguém entende que o Axé, a foz, a origem seja o amor, então ele se declara também como o amor de Deus feito homem, feito carne, que habitou entre nós e refletiu a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E nós queremos nesta noite dizer para você que Jesus é o Axé da sua vida e ele depositou dentro de você o fôlego de Deus. Quando Deus soprou nas narinas de Adão, nas narinas do primeiro homem que chamamos Adão, porque a Bíblia assim nos traduz, poderia ser João, poderia ser Pedro, poderia ser qualquer nome que fosse, mas Adão porque chama-se terra, homem da terra, homem que foi formado da terra, por isso que se chama Adão ou Edom. Então ele traz a ideia de que ele é o fogo, ele é a água, ele é a partícula primordial, ele é a foz, a origem de tudo, e ele quer sim resgatar o ser que ele criou à sua imagem e semelhança, o ser humano, o ser que ele tanto amou, que se fez homem para que, através da sua morte e derramamento de seu sangue, pudesse resgatar das trevas eternas, o homem que ele tanto ama, das trevas da ignorância, das trevas do ateísmo, das trevas do paganismo. Jesus de Nazaré, ele é o início de tudo, e ele é o meio de tudo, e ele é o fim de tudo. E nesta noite ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Que Deus assim abençoe a todos, em nome de Cristo Jesus, Yeshua HaMashiach, o Cristo Messias, salvação de Yahová. Deus abençoe.